Ministério da Educação virou palco para a guerra cultural do Bolsonaro? Olá a todos, bem-vindos a mais um Ringue da PAN, dessa vez com convidados ilustres especiais aqui, o deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro, o deputado Júnior Bozella, de São Paulo, o Guga, de sempre, vocês já estão enjoados de ver a cara dele, e hoje nós vamos debater a gestão do MEC, né, do Ministério da Educação. Nós tivemos ali, passando pelo governo Bolsonaro, 3 indicações diferentes, e a gente tem aqui 2 deputados federais. Vamos conhecer a visão deles. Eu pessoalmente imagino qual seja a visão de cada um, mas não sei, não tenho certeza, e curioso aí para as nossas provocações, saber o que cada um pensa sobre essa gestão. E eu queria já, se o Guga me permitir, fazendo uma provocação para o Luiz Lima, né, sobre o que o Luiz Lima pensa da gestão, primeiro do Vélez, depois da gestão do Weintraub e do último incidente aí com o Decotelli. Bem, Kim, eu acho que você já me conhece um pouquinho do plenário, né? A gente conversa e eu tenho uma admiração pela força que você tem, pela sua disciplina, pelo seu nível de conhecimento. Embora você seja jovem, né? E graças a Deus você tem uma estrada pela frente para melhorar ainda mais. Mas eu tive uma experiência como secretário nacional de esporte, na maior secretaria do antigo ministério. Nunca tive anteriormente uma experiência política, administrativa, pública. Eu sempre tive empresas de eventos, de assessoria esportiva, e tenho uma assessoria esportiva em Copacabana. Então, mas eu sempre tive bom senso. Quando eu fui secretário nacional, eu tinha um orçamento aí de 700 milhões, eu fui gestor de uma unidade gestora dentro do Ministério do Esporte, e eu sempre imaginei o esporte como pilar da educação. E sempre imaginei que para a gente fazer uma boa política pública, nós temos que também, claro, de termos a nossa ideologia, o nosso norte, mas também sermos plural. Eu me sentia muitas vezes que, mesmo sendo secretário nacional, você não detém o poder de modificar uma estrutura esportiva, no caso que era a minha responsabilidade, da noite para o dia. Você tem as prefeituras, são mais de 5.600 prefeituras que têm os seus secretários, que têm as suas diretrizes. Então você me perguntou, e eu vou ser rapidamente, eu vou tentar resumir o que você me perguntou. Falando, eu sou da base do governo, sou muito grato ao presidente Bolsonaro, gosto muito dele, mas assim como meu pai de 85 anos, eu não tenho convergência em 100%, né? Eu acho que isso que faz a gente ter um governo e ter amigos que fazem com que a gente evolua. Eu vou resumir a passagem do Weintraub, né? Que é claro, eu como sendo governo durante a sua gestão, eu sempre fui muito comedido em relação às críticas, até porque eu faço parte do governo. Mas eu não acredito que você vai implantar de uma hora para outra aquilo que você acredita para o país, aquilo que você pensa. Então você tem hoje 168 mil colégios públicos no país, 63 universidades federais que têm os seus diretores, que têm os seus professores, e você não pode de uma hora para outra parar o trem-bala de uma vez só. Então eu acho que a ideologia foi demais. Eu acho que você tem sim que respeitar as diferenças. Eu acho que o grande lance, quando eu te falo no plenário, Kim, até pouquinho, vai com calma, de repente a gente não muda o país assim de uma velocidade que a gente deseja. Eu acho que o Weintraub, naquela vontade dele de implantar aquilo que ele acredita, você não pode passar para uma pessoa aquilo que você acredita de uma hora para outra. Então, eu achei a gestão do Weintraub em vários momentos temerária, declarações que não eram necessárias, e eu vejo que o grande problema desse governo, e eu já falei isso com o próprio presidente, eu já falei isso com pessoas que o cercam, é a comunicação. Então muitas das vezes você tem secretários excelentes, com tecnicidade, com conhecimento, com responsabilidade, mas uma fala pode destruir tudo, ainda mais uma mídia que torce contra, isso é verdade. Hoje mesmo eu estava vendo a Globo News, eu sempre procuro ver o semblante das pessoas, né? A apresentadora tendo raiva do presidente, né? É claro que coisas positivas foram feitas, mas em relação ao Ministério da Educação, que você me perguntou, eu não vejo, por exemplo, quando fui secretário, eu tive uma pessoa chamada Ivan, que era um senhor, e era afiliado do PT, e eu estava com uma ordem de mandar todo mundo do PT embora. Só que eu fiz um teste com esse senhor Ivan, que era professor de educação física como eu. Ele era maravilhoso na parte indígena.
Eu não mandei ele embora, ele ficou trabalhando comigo 1 ano. Então, eu acho que a radicalização de você também não ouvir pessoas que pensam diferente de você, eu acho um risco para a administração pública do nosso país. Eu não sei se eu respondi a você, Kim, o que você me perguntou, não, mas eu acho que... Respondeu, e você entrou num ponto muito interessante. Você falou dessa questão da ideologia, da doutrinação ideológica, que tem muita gente que acusa, e esse governo agora vem a pergunta. Vou para o Bozella, lógico, e depois você pode entrar nesse tema também, que é um tema que você já entrou. Agora, vamos tentar ficar em 3 minutos, beleza? 2-3, para já ir para outra pergunta. Desculpa. Não, você foi ótimo, você passou um pouco só de 3. Bozella, você acha que o Ministério da Educação ele virou, na verdade, um ministério para a guerra cultural, para servir de palco a ministros que, no lugar de criar políticas que valorizem o professor, as escolas, as universidades, os alunos, eles só estão ali criando uma narrativa de guerra cultural, de perseguição, inclusive, a professor, inclusive incitando a gravação de professor? Ou você acha que não, que eles estão certos? Claro, minha pergunta está carregada já um pouco da minha opinião, mas o que você acha disso? Há uma guerra cultural sendo tocada pelos ministros ou eles estão ali cumprindo o dever deles? Ô Guga, primeiro dizer que é um prazer, né, conversar com vocês, com o Kim, com o Luiz é grande amigo também, e tem se demonstrado um pouco mais ponderado, mais coerente nas suas observações, porque não dá pra gente também construir um alinhamento cego ao governo federal. Todos nós sempre tivemos boa vontade com esse governo, até porque apoiamos, acreditamos que o antipetismo seria possível o Bolsonaro ser esse catalisador, a opção ali para aquele momento, e aquele discurso de que os ministérios técnicos, enfim, dentro de um critério técnico, as escolhas desses ministros, seria possível a gente entregar uma agenda positiva para o país, né? Não é dúvida para ninguém, é constitucional que saúde e educação são preceitos básicos, é um dever, é uma obrigação, e a gente tem que atender a todo cidadão. Agora, não dá para determinados setores da administração pública a gente transformar em laboratórios. Isso é uma preocupação que a gente sempre teve desde o início do atual governo. Quando o Vélez chegou, tal, era meio que uma tragédia anunciada. Ele era um senhorzinho, bonzinho, tal, mas ele já veio meio que da linha ideológica indicada ali pelos olavistas, etc. E acabou não dando tudo certo, entrou em atrito com a ala dos militares. E o governo ele foi constituído dessa forma, entre olavistas, entre militares, e o presidente sempre optou, tendenciou muito mais ao discurso ideológico, a esse discurso para poder alimentar a sua base de apoio e sustentação, e colocando em segundo plano a eficiência na gestão pública. Eu fui secretário municipal, tive experiência no executivo municipal, no executivo federal, no legislativo municipal, agora no legislativo federal, e a gente sabe da importância. Quando eu vi ali aquela reunião, para mim, eu até falei nas redes sociais que foi a pá de cal, de declarações em jornais, enfim, e as pessoas acharam aquilo maravilhoso, o bolsonarismo achou aquilo fantástico, aquela reunião. Mas para quem entende minimamente de administração pública como o Luiz Lima entende, a gente percebe que aquela reunião ela não tinha nada de gestão pública e de eficiência, era sim um discurso, ela foi gravada, talvez já com a ideia de poder ser utilizada num processo eleitoral futuro, para você fazer um discurso para a base. Então essa sempre foi a prioridade do atual governo, você fazer um discurso para essa base ideológica que você bem ponderou. E o Weintraub, com a chegada dele, isso foi cada vez mais se intensificando, piorando. Ele abdicou literalmente daquilo que é a obrigação do ministro da Educação, aquilo que o MEC deveria fazer, a preocupação com a educação básica, investimento em creches. O ministro ele conseguiu perder mais de R$1 bilhão de reais, do fundo ali da Lava Jato e tal, por ineficiência, por falta de planejamento. Aí veio todas aquelas atrapalhadas com relação ao Enem, que ele falou que seria o maior, o histórico, foi totalmente uma vergonha, os equívocos ali nas correções, enfim, sempre aquelas tragédias anunciadas que a gente vinha vindo, e um discurso de que, olha, eu não concordo com esses vagabundos, tal, e aquela reunião ela foi boa por isso. Até o Eduardo Bolsonaro, depois ele tirou um sarro, falar que a gente estava com o tino ali apurado, enfim, tal, mas assim, a gente fala pro bem, Santo Agostinho sempre, um ditado de Santo Agostinho, eu prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem
porque me corrigem, do que aqueles que me bajulam, né, porque me corrompem. A nossa ideia é fazer críticas pontuais, construtivas, para que a educação do país, assim como a saúde, não se transforme num eterno laboratório e principalmente para você atender a ala ali mais ideológica que é comandada pelos filhos. Eu quero que o governo dê certo, eu quero que o Brasil dê certo, mas para que isso possa acontecer, nós, deputados federais, eu, Kim Kataguiri, Luiz Lima, entre outros tantos, independente de direita, de esquerda, de centro, né, mas aqueles que eventualmente têm um pouco mais de coerência, de equilíbrio, possam apontar os caminhos para que a gente corrija, né, o rumo do país. E um ano e meio, né, com relação à educação, já foi perdido. Um ano e meio foi perdido. E aí, Kim, você concorda aí? Kim, você ajudou lá a incitar a galera a gravar professor na escola, hein? Ainda bem que você passou nessa fase. Gravar nunca. Eu sou a favor da versão original do Escola Sem Partido, que não tem essa previsão da gravação que surgiu depois. Guga, como sempre, como bom petista espalhando notícia falsa, né? Que, aliás, Guga, uma notícia falsa. Uma coisa que eu gostaria que você respondesse depois é o seguinte, né? O pessoal fez escândalo com o currículo do Decotelli, que eu acho que tinha que fazer escândalo mesmo, porque é um escândalo. Porém, eu vi também muitos discursos na Câmara de petistas falando o seguinte: que absurdo, a gente nunca viu esse negócio de falsificação de currículo. Opa, peraí. A Dilma falsificou o currículo dela, né? Ela não tinha mestrado, ela não tinha doutorado. E, ao contrário do Bolsonaro, que pelo menos mandou embora, a Dilma não, continuou sendo ministra da Casa Civil e depois ainda virou presidente indicada pelo Lula, né? Então, acho que tem uma hipocrisia nisso daí, tem que criticar os dois lados. Agora, eu ouvi um ponto sobre o Bozella que eu queria escutar a opinião do Luiz Lima, que é a seguinte. Você concorda que o Ministério da Educação, né, as últimas indicações têm sido feitas pelo Olavo, e o que você acha dessa política para a educação que o Olavo defende? Você está nessa linha, você está numa linha diferente? 3 minutos no máximo, hein, galera? Tá bom. Eu nunca tive um viés político, né? Eu nunca participei de ideologia política nenhuma. Eu tenho 42 anos, eu nunca fui presidente de Grêmio, eu nunca fui candidato a nada. Tava dando meu treino em Copacabana, eu sou um cidadão comum. Eu estou de acordo, sim, com o Bolsonaro. A principal pauta do governo Bolsonaro, para mim, que o Bolsonaro me atraiu, foi o combate à corrupção. Foi o que eu fiz sendo secretário nacional, quando 13 dirigentes foram presos, pedindo tomada de conta especial. O que eu falei na educação: você não pode ser ministro, ser secretário, e você ser agressivo com quem pensa diferente de você. Você, para conquistar uma pessoa, você não tem que impor, você tem que trabalhar. O ministro Tarcísio, por exemplo, da infraestrutura, é o que menos fala e o que mais faz. Você conquista as pessoas pelos seus exemplos. Então você tem 63 universidades federais que têm ideologia, sim, você tem politização, sim, você tem professores que são partidários, que não querem uma política de Estado, querem uma política partidária, mas é com o tempo de trabalho que você vai conquistando. Você conquista uma mulher com amor. Você conquista uma mulher quando você elogia mais ela do que critica, mas ela tem que acreditar nas suas críticas porque ela sabe que você elogia também. E isso é uma via de duas mãos, também funciona com o presidente. Quando o Kim, por exemplo, ele é muito duro com o presidente Bolsonaro, muito duro, ele tem que também, por exemplo, Olavo de Carvalho. Cara, o Olavo nunca assinou nada, ele nunca participou de administração pública. Ele, quando faz uma crítica ao presidente Bolsonaro, eu sei a pressão que o presidente Bolsonaro está sofrendo. É impossível no sistema político que a gente vive, Kim, você ser um presidente independente, assim como a gente é deputado federal. Então, não pode também o ministro da Educação ser independente. Era, sim, escolha ideológica. E o Decotelli, eu adorei a entrevista dele, até os repórteres gostaram. Mas quando a gente pensou que a gente tinha acertado, cara, veio esse negócio do currículo, e que eu lamento muito, porque eu tinha gostado dele, cara. Eu tinha sentido nele que seria uma pessoa não ideológica, e sim trabalhando ali como um ligador de pontinhos dentro do Ministério da Educação. É verdade isso. A imprensa, toda a opinião pública, ela estava realmente acreditando que era uma grande guinada. Afinal de contas, foi uma indicação que partiu dos militares e que não partiu da chamada ala ideológica, que é ligada aos filhos dele e que tem uma certa influência lá do Olavo, tem uma grande influência. Diziam que foi que o Olavo teria indicado o Vélez e o Weintraub. Agora estaria sendo os militares, mas os militares apontaram para o Ministério uma pessoa que acabou caindo por falsificar diploma. Apesar dele ter caído em tão pouco tempo, uma pergunta um pouco meio brincando: você acha que ele conseguiu ser o melhor ministro da educação do governo Bolsonaro, Bozella?
tão pouco tempo. Eu acho que o Guga só faz pergunta enviesada, é impressionante. Ele não consegue fazer uma pergunta sem dar a opinião dele. É impressionante. Mas tem que dar um pouco de opinião. Eu tô dando opinião na pergunta, lógico. Mas você viu algo de positivo na gestão Vélez e Weintraub? Foi uma guinada agora para tentar sair desse radicalismo? Você viu dessa maneira? Eu vi, Guga, por exemplo, na administração do Weintraub, eu vi a parte administrativa, embora o Bozella tenha apontado aí uma falha de perda, eu enxerguei coisas positivas, porque eu vi um tratamento mais rigoroso com o recurso público do cidadão, como o Partido Novo gosta de falar, do pagador de impostos. Eu senti uma fiscalização maior em relação ao que acontece nas universidades federais, Guga. É muito grave o que acontecia nas universidades federais. Projetos realizados, superfaturados, isso diminuiu muito. Mas enquanto ao Decotelli, ele foi um ministro que não foi ministro, né? Então, eu não tenho nem como analisar. Eu só posso analisar aquela entrevista que ele deu, que eu vi até na CNN, e que até a âncora do programa gostou dele. Eu falei, cara, ela gostou. Eu acho que o Bolsonaro acertou dessa vez. Mas em relação aos dois ministros, olha que eu sou da base do governo, né? Eu não escolheria um ministro agressivo, um ministro ideológico e que xinga as pessoas no Twitter. Isso eu não compartilho com isso, Guga. Bozella, e você acha que esse governo está tentando dar uma guinada para sair desse radicalismo olavista? Você acha que eles vão manter um nome agora que seja um nome que não tenha essa influência do Olavo, ou eles vão voltar atrás? Eu acho que a sinalização ela foi positiva. Quando o presidente dá um passo para trás e age rapidamente na indicação, teoricamente num quadro mais técnico, ninguém tinha essa bola de cristal para adivinhar que o ministro tinha fraudado ali o seu camuflado, né, o seu diploma. Obviamente que o governo ele dá um sinal positivo que está sendo mais influenciado agora pela ala militar do que propriamente pela ala mais ideológica ali, do olavismo e tal, que os próprios filhos acabam tendenciando. Eu sempre discuti isso foi debate interno na nossa bancada, o Luiz é deputado do nosso partido, a gente sempre esteve junto ali. A gente sempre trabalhou para que aquilo que foi pregado no processo eleitoral realmente fosse implementado no país, que os ministros, os critérios fossem técnicos, né, e não com essas interferências que ocorreram ao longo do caminho. Agora, a gente imagina que essa próxima indicação possa vir a ocorrer, realmente o presidente Bolsonaro continue mantendo essa linha. O fato tudo isso poderia ter acontecido, esse entendimento, você ter usado dessas pessoas que combatem a corrupção, que defendem as boas práticas, enfim, você tem deputados com essa concepção, o Luiz Lima é um, eu sou outro, que também é um deputado que defende as mesmas bandeiras, né, pelo menos dentro desse ideal aí que acabou o Bolsonaro sendo catalisador, apesar eu vejo muita gente aí criticando o Kim, falando que ele não estava no palanque do Bolsonaro, a verdade é essa, ele ajudou o Bolsonaro no segundo turno, mas a gente não pode desprezar pessoas com o perfil do Kim, que de certa forma tem uma ponderação e uma crítica construtiva, e é dessa maneira que a gente tem procurado se comportar e se manter. Agora, o fato do governo ter brigado a cada manhã, ter botado fogo no país, ali no quebra-queixo, o presidente sempre intensificou muito essa discussão, fez com que, nesse atual momento, ele abdicasse de pessoas como o Luiz, como eu, como o Kim, como o PSL, pessoas que não estavam ali para fazer toma lá da cá, não queria votar os projetos do governo em troca de emenda, em troca de cargo, coisa nesse sentido. Então, hoje, o governo se ajoelhou ao centrão, renunciou a uma pauta, renunciou a um discurso que nós sustentamos no processo eleitoral, e agora fica tudo um pouco mais complexo, fica tudo um pouco mais contaminado. Eu acho que isso talvez seja um ponto negativo a ser observado por todos nós, porque dá tempo de corrigir? Bem, eu acho que a administração pública, uma cidade, no governo estadual, independente da esfera de poder e da competência e da abrangência e da importância no resultado, todo o poder, ele tem um resultado importante no dia a dia da população. O governo federal, o poder central, muito mais ainda. Então me preocupa, às vezes, esse certo amadorismo, enfim, essa falta de comprometimento, de gestão, um pouco de oba-oba, de lacração e de engajamento nas redes sociais para poder, de repente, você alimentar. O Bolsonaro iria muito bem se a educação
fosse bem, se a saúde fosse bem, se não tivesse uma política negacionista, se as pautas reformistas tivessem sido encaminhadas em tempo recorde, aprovada na mesma proporção que agora tenta desconstruir algumas outras pautas que são pautas negativas do ponto de vista familiar, né? Então, eu enxergo que essas ações, elas precisam ser retomadas, né? A gente precisa voltar à normalidade do que era o processo eleitoral e tentar entregar um país melhor que o PT deixou. É um desastre. Por isso que a gente escolheu esse governo que está aí. E agora é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo, infelizmente, aquilo que eu falei no início, 1 ano e meio já se passaram, né? E isso tem custo. Não são setores da sociedade. A educação é base, é pilar, é formação do ser humano. A diretora tá aqui, ó. A diretora tá me ouvindo. Eu vou ter que acabar a gravação, galera. A gente já estourou o tempo. Foi muito legal a participação do Luiz Lima e do grande Nicolino Júnior Bozella. E a gente se encontra aí numa próxima, galera. Semana que vem tem mais convidados. Vai ser convidado semana que vem. E em breve teremos também Luiz Lima e Bozella de novo. Valeu, Kim. Muito obrigado, Luiz Lima. Obrigado, Guga. Obrigado, Júnior Bozella. E você que nos acompanha aí na Jovem Pan. Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Tamo juntas. Pessoal. Obrigado. Valeu.